Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biofísica, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre radiação não ionizante. Vamos começar com uma pequena introdução sobre o que é radiação, uma coisa muito simples, e depois vamos passar para a radiação não ionizante. E dentro da radiação não ionizante vamos falar de baixas frequências, rádio e microondas, laser, radiação ultravioleta, unidades, limites e saúde. Ok? Vamos então começar. A radiação eletromagnética compõe um espectro de várias, múltiplas frequências, desde frequências baixas de 1, 2, 3 Hz até giga, tera, petahertz, por aí fora, 10 levantado a 20 de frequência e por aí fora. Portanto, há um espectro vastíssimo de frequências eletromagnéticas nesta nossa realidade, neste nosso planeta. Raro será o sítio, se é que existe algum sítio onde não exista radiação eletromagnética aqui no planeta. Há de haver alguns laboratórios que são limitados ao máximo em termos de radiação eletromagnética, mas ainda assim é complicado criar um ambiente livre de radiação eletromagnética aqui neste momento, especialmente agora, nesta altura, nesta época em que nós vivemos inundados de tecnologia, por isso os campos eletromagnéticos estão aí e estão para durar, aparentemente. Portanto, nós temos a frequência, algo que tem esta estrutura, é uma coisa que oscila, é um raio, né? Uma coisa como se fosse um cosseno ou um seno, né? Oscila para cima e para baixo, e quanto mais junto forem estas ondinhas, maior é a frequência, porque menor vai ser o período, ok? E depois, associado a esta frequência, está sempre um comprimento de onda, que é a distância que vai daqui a aqui, de um pico ao outro, temos o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. A relação é sempre ao contrário. Sobe a frequência, diminui o comprimento de onda, sobe o comprimento de onda, diminui a frequência. E aqui temos o tamanho dos comprimentos de onda. Aqui, nas ondas mais baixas, frequências mais baixas, temos comprimentos de onda de tamanho de prédios, depois tamanho de humanos, começa a ficar do tamanho da cabeça de uma agulha, do tamanho de alguns protozoários, moléculas, átomos e núcleos. Estamos a falar de raios gama que têm um comprimento de onda de tamanho de núcleos. E aqui a temperatura associada às frequências. Um raio eletromagnético tem esta composição esquemática, em teoria, ou seja, vamos ter uma oscilação que será uma oscilação do ponto de vista magnético, do campo magnético, e vamos ter uma oscilação que será perpendicular à anterior de um campo elétrico. Então, uma radiação eletromagnética tem sempre dois campos, campo elétrico e campo magnético. Por isso é que dizemos que é eletromagnética. E estes dois campos são ortogonais, ou são perpendiculares, ou seja, tem 90 graus em relação um ao outro. Ok? E é portanto isto que se chama um raio ou uma radiação eletromagnética. Tem sempre dois campos, um magnético e outro elétrico. Os campos eletromagnéticos encontram-se por toda a parte no nosso ambiente e nos espaços onde vivemos e trabalhamos. Okay? Campos de baixa intensidade provenientes de aparelhos elétricos e de receptores de rádio e televisão, por exemplo, e campos intensos de uso médico aos quais submetemos com fins benéficos, por exemplo, tratamentos de hiatermia, que são tratamentos com temperatura. Em geral, a energia dos campos atenua-se rapidamente com a distância, normalmente é com 1 sobre r ao quadrado, ou seja, o raio que vai do ponto em que vocês estão ao campo, à origem do campo, ele tem uma atenuação de 1 sobre r ao quadrado, portanto é uma atenuação rápida. E no meio ambiente os níveis naturais destes campos são bastante baixos. No meio ambiente, ou seja, os naturais, ok? A radiação não ionizante abrange todas as radiações de campos do espectro eletromagnético que não possuam energia suficiente para ionizar a matéria. E, portanto, a radiação não ionizante não tem capacidade de ceder uma molécula ou um átomo de energia suficiente para modificar a sua estrutura por remoção de um ou mais eletrões. A fronteira entre os raios ionizantes e não ionizantes está normalmente fixada num comprimento de onda ali à volta dos 100 nanómetros.
o que corresponde a 12,4 eletrões-volts em energia fotónica. Ou seja, isto não existe uma fronteira que a gente diga, ok, abaixo de 100 nanómetros a frequência alta vai remover eletrões, acima de 100 nanómetros a frequência mais baixa não vamos ter remoção de eletrões. Não. Há aqui uma fronteira que não é bem definida, mas é à volta ali dos 100 nanómetros, ok? Tal como todas as outras formas de energia, a radiação não ionizante tem a capacidade de atuar sobre os sistemas biológicos com efeitos que podem ser insignificantes, nocivos em diferentes graus ou ainda benéficos. Ou seja, como podem ver, vamos de um lado ao outro, tanto pode ser mau, como pode ser bom, como pode não ser nada. O principal mecanismo de interação é o efeito térmico, ou seja, isso vocês veem claramente, quem aquece comida no micro-ondas percebe perfeitamente o efeito térmico. Vocês, quando metem a comida no micro-ondas, a radiação que está a bater na vossa comida é radiação não ionizante. E o que acontece à vossa comida? Ela aquece. Portanto, um dos efeitos da radiação não ionizante é o aquecimento. Na zona de baixa frequência do espectro, os campos de forte intensidade podem induzir correntes perigosas no corpo. O que é que isto significa? Significa que se nós estivermos perto de uma fonte, de um campo eletromagnético com uma frequência baixa, essa frequência baixa, como tem um comprimento de onda grande, a radiação ao passar por nós vai percorrer o corpo de cima a baixo. E como isto é um sinal eletromagnético, é uma frequência eletromagnética, isto vai criar correntes internas porque nós dentro do nosso corpo temos aquilo que chamamos íons, e os íons têm uma carga. E este campo eletromagnético também vai ter uma polaridade, positiva ou negativa, dependendo de como ele passa no nosso corpo. E os íons, os positivos e os negativos, vão atrair-se à polaridade do campo ou repelir-se, depende da positividade e da negatividade. E essa frequência sempre a passar no corpo vai fazer com que os íons se movam. E isso cria correntes, e as correntes normalmente não são, se forem correntes nocivas, não são muito boas para o nosso organismo. No entanto, os mecanismos de interação de campos de baixa intensidade permanecem desconhecidos. Pronto. Isto é outro ponto que eu queria falar aqui antes de avançar. Qual é que nós estamos a falar de uma radiação não ionizante e oficialmente a Organização Mundial de Saúde não diz nada sobre os efeitos nocivos sobre a radiação não ionizante. Ou seja, para eles, o que está estudado sugere que não há efeitos nocivos ou não há grandes efeitos nocivos da radiação não ionizante. Existem alguns, mas são poucos, como por exemplo o aumento da temperatura, e nas crianças especificamente pode haver alguns efeitos um bocadinho mais nocivos, como dor de cabeça, eventualmente talvez um efeito ou outro mais grave, mas nós vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Mas para já, do ponto de vista oficial, os campos não ionizantes, os campos eletromagnéticos não ionizantes, não provocam efeitos nocivos graves, que se tenha conhecimento. E eu estou a dizer do ponto de vista oficial porque existe outro ponto de vista que é o ponto de vista não oficial. E depois lá mais para a frente eu vou-vos mostrar alguns estudos que demonstraram que se calhar as radiações não ionizantes não são assim tão inócuas como a gente julga. Ok? Então, vamos falar do fóton. O fóton é um pacote de energia, é apenas energia pura. É um pacote de energia que está sempre associado a uma frequência. Ok? A radiação eletromagnética consiste em ondas eletromagnéticas que se propagam à velocidade da luz, okay? no espaço, no vácuo. Na teoria quântica, a radiação eletromagnética consiste em pequenos pacotes de energia chamados fotões, que basicamente isto é o esquema em geral para um fotão. E temos o comprimento de onda. Quanto mais energia tiver num fotão, mais comprimida, maior é a frequência deste fotão, menor será o seu comprimento de onda. E estes fotões existem em todo o espectro de eletromagnético. Nós estamos habituados a que se fale de fotões no espectro visível, porque é graças aos fotões baterem na nossa retina e depois criam um sinal elétrico, depois é descodificado aqui atrás e é por isso que nós vemos. Nós estamos habituados que os fotões se falem apenas no espectro visível, mas não, os fotões existem em todo o espectro. É a energia que é carregada nesse campo, é levada pelos fotões. O fotão tem as seguintes propriedades: não tem massa, por isso é que ele anda à velocidade da luz. Não tem carga elétrica, é neutro. É estável, tem um comprimento de onda associado, ok? Isto no espectro visível vocês verificam isto facilmente porque cada comprimento de onda corresponde a uma cor. O vermelho tem um fotão com uma comprimento de onda X,
o verde Y, por aí fora. A energia de um fotão é dada por E igual a hc sobre lambda. Este h é a constante de Planck, c é a velocidade da luz e lambda é o comprimento de onda. A unidade de energia é o eV, elétrão-volt. Ok? A radiação eletromagnética pode dividir-se em dois tipos de radiação. Radiação não ionizante, radiação ionizante e não se esqueçam que radiação não é radioatividade. Então, radiação não ionizante é todo o espectro até ultravioleta, radiação ionizante, raios cósmicos, não é cómicos, não é raio cómicos, é? Raios cósmicos. Raios cósmicos, raio gama, raio X e uma parte do espectro dos ultravioleta. Raios ultravioleta. Radiação não é radioatividade. A radiação é uma consequência da radioatividade, mas não é igual à radioatividade, ok? São coisas distintas. Aqui temos algumas fontes de radiação não ionizante. Qualquer uma destas coisas, esta imagem está um bocado atualizada, hoje em dia já há mais tecnologias, mas o princípio há de ser sempre o mesmo. Computadores elétricos ou comboios, radiação eletromagnética, radares, aparelhos eletrónicos, já ninguém tem aparelhagens em casa hoje em dia, né? É tudo no telemóvel e colunas, mas pronto, qualquer dispositivo que use eletricidade tem radiação eletromagnética. Não há hipótese. Telemóvel, tudo o que use eletricidade, tudo o que use movimento dos eletrões lá dentro, qualquer sítio onde haja eletrões andando de um lado para o outro, tem radiação eletromagnética. Sempre. Ok? Micro-ondas, tempestades, trovoada, campos de postos de alta tensão, switches, telefones, computadores, tudo o que está em casa que tem eletricidade, tudo tem campos eletromagnéticos e, por sua vez, tem radiação eletromagnética. Baixas frequências. Vamos começar já aqui. O que é que são baixas frequências? Baixas frequências são entre 3 e 3 kHz, mais ou menos, e normalmente usam a rede de energia, 50 Hz, aqui em Portugal, ok? E na Europa. Por exemplo, se forem para o outro lado do Atlântico, Estados Unidos, isso, a frequência é de 60 Hz e é por isso que nós temos que mudar as tomadas, a maneira de ligar, né? A tomada para ligar à ficha quando vamos de um continente para o outro, porque lá as tomadas são diferentes. E, acima de tudo, a tensão da rede elétrica lá é menor que a nossa, ok? E a frequência também. E também dá para o uso militar. O uso militar, há uns tempos saiu uma notícia que tinham criado um emissor de ondas de calor para afastar multidões, né? Imagina, sai a máquina, em vez de disparar água, ou, que é o que eles normalmente usam para dispersar as multidões, aquilo tem um emissor de ondas de calor e essa radiação, a pessoa sente aquilo e parece que está a queimar e tem que fugir. Pronto. Na verdade aquilo não vai queimar, mas dá essa sensação e a pessoa foge. Pronto. Não fica lá. Pronto. Mas isso é facilmente combatível, porque se vocês vestirem um fato completamente de metal, ou que seja, que tenha algo de metal à volta, a radiação chega lá e reflete e já não vos atinge. Assim, em teoria, pelo menos é assim. Efeito do campo a nível biológico. Existe pouca evidência sobre que os campos eletromagnéticos nesta gama de frequências causem efeitos biológicos adversos, mas para campos muito elevados essa evidência existe. O campo de exposição influencia os efeitos referidos a nível biológico, induzem campos elétricos e correntes nos organismos, induzem aquecimentos excessivos, dores de cabeça, sensação de mal-estar. Quando estamos a falar de campos muito elevados. Não se esqueçam que a nossa rede elétrica tem frequência. Todas as tomadas, todos os fios que passam nas paredes que levam eletricidade às tomadas, isso tem uma frequência. Isso está a emitir radiação eletromagnética. Ok? Não é, está lá na parede, não faz mal nenhum. Não, a radiação vem cá para fora, passa às paredes. E quanto menor o comprimento toda, mais depressa ela passa às paredes e atravessa tudo e mais alguma coisa. Ok? Quanto maior a frequência, menos capacidade de penetração. Quanto menor a frequência, melhor é a penetração nos objetos em termos de passar os objetos. Portanto, estas frequências baixas, se forem com uma intensidade baixa, na verdade não há nenhum estudo, ou não existem estudos, pelo menos até quando eu fiz esta aula, que demonstrassem efeitos adversos. Mas se forem de elevada potência estes campos, podem causar alguns problemas, nomeadamente aquecimentos excessivos e dores de cabeça e sensação de mal-estar. E se for durante muito tempo, pode haver outros efeitos ainda. Porque depois é isto que vocês têm que perceber. A radiação
Se for pontual, pode não fazer nada, mas se vocês estiverem expostos à radiação durante largos períodos de tempo, durante muito tempo, quando eu digo muito tempo, é meses e anos, pode vir aí um efeito adverso problemático que nós não sabemos, provavelmente nunca vamos saber se é da radiação ou não, mas pode ser. E o problema das investigações com estes estudos é que este tipo de radiação, à partida, pelo que se tem visto, os efeitos, se ela os tem, são todos a longo prazo e de exposição a longo de muito tempo. E muitas vezes não há tempo nem dinheiro para fazer este tipo de estudos, então por isso é que não existe a evidência que nós deveríamos ter para averiguar realmente se, expondo-nos ao longo termo a este tipo de radiações, se realmente temos efeitos adversos ou não. Rádio e micro-ondas. Micro-ondas, isto vai logo lembrar daquele aparelho, e é exatamente por isso, porque ele utiliza micro-ondas para aquecer a comida, mas também é utilizado em comunicações, TV, telemóveis, Wi-Fi, comunicações de satélite. O vosso telemóvel utiliza as mesmas frequências, ou pode utilizar as mesmas frequências que o vosso router do Wi-Fi, e por isso é que às vezes há aí umas interferências, porque as frequências são parecidas e aquilo pode interferir. Radares, meteorologia, navios, controles de velocidades. O controle de velocidade também é feito com radiação. Okay? Navegação, GPS, astronomia, radiotelescópios, aquecimento, micro-ondas e militar também. E espectroscopia e investigação química. Portanto, isto são alguns exemplos que vocês encontram aí com a utilização de radiação não ionizante. E na verdade vocês começam a perceber que vocês não têm hipótese de fugir às radiações, porque só em casa, TV, telemóvel, Wi-Fi, exceto comunicações de satélite, que provavelmente vocês não têm em casa, mas GPS, todos nós usamos GPS, e micro-ondas, aquecimento, toda a gente hoje em dia. Eu não uso micro-ondas, mas a maior parte das pessoas usa, e portanto nós estamos sempre no meio de radiações. Radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é um tipo de radiação óptica cujo comprimento de onda é mais curto do que a luz visível e cujos fotões, as partículas da radiação, têm uma energia muito elevada. Eles estão presentes na luz solar e na maioria das fontes de luz. Eles são emitidos por inúmeras fontes utilizadas na indústria, nas ciências e na medicina. Em certos casos, quando a luz ambiente é fraca, fontes muito intensas de ultravioleta próxima, ou seja, a luz negra, que é próximo, são visíveis. Contudo, os UV são normalmente invisíveis, apenas os conseguindo detectar, pois eles tornam determinadas substâncias fluorescentes. Okay? Quem já não foi a uma discoteca e tem aquelas luzes negras e depois olha lá e fica com os dentes todos branquinhos, os olhos muito mais brancos, é quando a gente começa a perceber que tem nódoas na roupa, porque aquilo aparece com a fluorescência, muitas delas, quando aquilo não é bem lavado. E, portanto, nós aí estamos a falar de um pequeno espectro do ultravioleta, porque a maior parte dele a gente não o consegue ver, apesar de ser uma radiação óptica, nós não o conseguimos ver, porque há três gamas de ultravioleta, que são o A, o B e o C. Os UVC solares, um comprimento de onda muito curto, ou seja, energia alta, são absorvidos pela atmosfera, ainda bem, e portanto não atingem a superfície da Terra. Nós podemos produzir o UVC com a ajuda de fontes artificiais, como as lâmpadas germicidas. Na altura da pandemia, para desinfetar as superfícies, houve alguns sítios que começaram a usar ultravioleta exatamente para esterilizar as coisas por causa da contaminação do Covid. E portanto, isto é um UVC, estamos a falar do ultravioleta mais energético, que não chega a atingir a Terra, ou pelo menos não devia, graças à atmosférica, principalmente à camada do ozono, que absorve esta radiação. Porque se isso não existisse, não havia vida na Terra, porque isto destruía tudo. Depois temos os UVB, são o componente dos ultravioletas mais prejudicial biologicamente para a pele e para os olhos. Porquê? Porque estes chegam cá abaixo à Terra. Mesmo se a energia dos UVB solares é em grande parte absorvida pela atmosfera, a pressão de radiação que atinge a Terra causa as queimaduras solares e outros efeitos biológicos ainda mais graves. Okay? Quem nunca apanhou um escaldão, né, na praia, digam assim, obrigado os UVB, obrigado por estarem lá e queimarem a pele. Foi graças a eles que vocês apanharam o escaldão solar. Okay? Isto é um dos efeitos biológicos que acontece quando nós estamos expostos ao sol durante muito tempo. Lá está, o tempo de exposição. Aos olhos também pode causar problemas, especialmente cataratas, mas já lá vamos ver. Os UVA têm um grande comprimento de onda, estão igualmente presentes na luz da maioria das lâmpadas, pronto, aqui em casa, nas vossas casas, especialmente aquelas luzes fluorescentes, constituem maioritariamente os UVB solares que atingem a Terra. Podem penetrar profundamente nos tecidos,
mas não apresentam tantos riscos sobre o plano biológico como os UVB, porque a energia de cada um dos seus fotões é substancialmente inferior às dos UVB e C. E, portanto, os UVA são os UVA são os mais amigos, ou os menos perigosos, se a gente quiser assim chamar. Aqui temos um esquema que mostra a camada de penetração dos ultravioletas com a camada de ozono e a sua capacidade de passar essa camada. Reparem que nos UVC há ali uma porcentagem ou outra que pode passar, mas se a camada estiver boa, está tudo tranquilo. Os UVB e os UVA, que também têm uma capacidade de penetração maior na derme, ok? Passam a epiderme e chegam realmente à derme, e aqui o visível vocês têm que também consegue chegar mais longe ainda que os UVA. Porquê? Frequências mais baixas normalmente têm capacidades de penetração mais elevadas. As fontes de radiação ultravioleta, soldagem industrial, os soldadores, né? aquela luz que sai quando estão a soldar, aquilo não se deve olhar para lá diretamente porque pode causar danos na retina. As lâmpadas UV industriais, lâmpadas de luz negra, lâmpadas germicidas, solários, né? Não sei se alguém que está aqui a ouvir usa solário, mas basicamente isso é um promotor de cancro da pele. Desculpem, mas é verdade, porque vocês estão a receber UV ali em massa e tudo para ficar com uma pele bronzeada. Tudo bem, são opções da vida, nada de julgamento, só vos estou a dizer que os UV podem provocar danos na pele, nomeadamente, em último caso, o cancro. E iluminação em geral. Claro que a iluminação em geral é em quantidades muito pequenas e a radiação que sai da iluminação em geral não é suficiente para causar qualquer tipo de dano. O eritema, a queimadura solar, o chamado escaldão, caracteriza-se por uma vermelhidão da pele que se manifesta 4 a 8 horas seguintes à exposição dos ultravioletas. Por isso é que quando nós estamos na praia está-se bem, está vermelho. À noite, quando chegamos, quando estamos a pôr creme, começamos porquê? Porque passado só umas horitas é que aquilo, pumba. Que é quando chega ao fim, né? Quando estamos a chegar a casa, começamos a perceber, se calhar queimei-me demais, né? Pronto. Porquê? Porque durante aquelas 4 ou 8 horas está a cozer e ninguém se apercebe que é uma cozedura muito lenta. E de que desaparece progressiva após alguns dias. Pronto. Sem uma pelezinha a mais e tal, para aí fora. O eritema provocado pelos UVB de grande comprimento de onda, 291 a 315 nanómetros, é o mais grave e persistente. Com um comprimento de onda de 295 nanómetros, a dose do eritema vai de 60 a 30 milijoules por centímetro quadrado para uma pele não bronzeada ligeiramente pigmentada. Porque, como podem ver, não é preciso muita energia para causar um escaldão, e quem é muito branquinho de pele percebe isso perfeitamente, que basta apanharem uma horita ou duas, nem isso, meia horita de sol ali no pico, ficam logo vermelhos. As pessoas que trabalham ao ar livre são as mais expostas aos raios ultravioleta, por isso andar sempre de chapéu, luvas, óculos. A energia da radiação solar é fortemente atenuada pela camada do ozono, que envolve a Terra, limitando os UV a estes comprimentos de onda, a superiores a estes comprimentos de onda. Por isso, a energia mais perigosa dos UVB depende em grande medida da inclinação dos raios incidentes e varia, portanto, da estação do ano e do dia e da hora. Obviamente que quem vive mais a norte ou mais a sul vai receber menos radiação dos ultravioleta, porque além do Sol estar mais de lado, e quando o Sol está de lado, o que é que acontece? Muita da radiação que vem do Sol vem para a Terra. Se ele não tiver a pique, a radiação vai refletir mais na camada e vai ser absorvida ou desviada para o outro lado. E o que acontece é que quando o Sol quando está a pique, é pior porque entra diretamente. Quando ele está de lado, que é o que acontece no inverno em Portugal, por exemplo, o Sol no máximo vai ali aos 45, se calhar 50 graus, o que não é suficiente para causar qualquer tipo de dano na nossa pele. A exposição crónica ao Sol, sobretudo os UVB, acelera o envelhecimento da epiderme e aumenta o risco de cancro da pele. Por isso, passar muitas horas ao Sol, que é para quem quer ficar jovem, ou pelo menos com a aparência de jovem mais tempo, não se ponham ao Sol. Isso não vai contribuir nada para o vosso aspecto jovem. Não, vai contribuir pior. Basta ir ver os pescadores. Reparem lá na cara dos pescadores. Algum deles vos parece novo? Não, porque eles têm a cara toda errada, porque aquilo são horas e horas ao sol e eles têm o dobro.
Que é, eles recebem o sol de cima e depois recebem o que reflete na água, que não é pior. É como na neve, é exatamente o mesmo efeito. Na neve vocês veem pessoas com a neve e vêm com a cara bronzeada, porquê? Porque além de receberem o sol na cara, recebem os raios de sol que refletem na neve para a cara, por isso tem o dobro da incidência. Fotoceratite ou queratite e fotoconjuntivite. As reações inflamatórias agudas causadas por os UVB e os UVC que se manifestam algumas horas após a exposição excessiva e desaparecem normalmente 2 dias depois. As lesões retinianas causadas por uma luz viva, exposições fortes ricas em luz azul podem provocar danos fotoquímicos, quando estão a soldar, por exemplo. O contributo dos UV para as lesões retinianas é geralmente fraco, pois a absorção dos ultravioletas pelo cristalino limita a exposição da retina. Okay? Os efeitos crónicos associados à exposição solar, formação de cataratas. Pronto. E, portanto, estes são alguns dos efeitos, estes dois, que nós podemos ter a partir dos ultravioletas. E aqui tem a ceratite, vermelhidão, e aqui a catarata. A catarata é quando fica uma parte mais opaca na zona da pupila e fica aqui no cristalino, na zona da pupila, e as pessoas começam a não ver bem. A cirurgia não é muito complicada, normalmente demora 10 minutos, é fazer um corte aqui e depois com uma pinça tirar esta parte que não deixa ver. A exposição profissional dos UV deve ser reduzida ao mínimo possível. Os trabalhadores ao ar livre podem minimizar os riscos de exposição dos UV solares usando fatos, tecidas, malhas apertadas e, sobretudo, chapéus de abas largas, de forma a proteger o rosto e o pescoço, óculos de proteção e óculos de proteção anti-ultravioletas. Normalmente, quando nós compramos os nossos óculos de sol, aparece filtro UV, significa que não entra ultravioleta nos nossos olhos. De seguida, radiação visível e infravermelha. Já estamos a descer na frequência e a subir no comprimento de onda, ok? A palavra luz deveria estar reservada para os comprimentos de onda de energia radiante compreendidas 400 e os 760 nanómetros, que suscitam uma reação visual ao nível da retina. Ou seja, é dentro deste comprimento de onda que, quando nos aponta uma luz, nós fechamos os olhos ou percebemos que há ali qualquer coisa, porque os nossos olhos detectam aquela radiação, ok? Portanto, reparem, nós temos um espectro gigantesco, nós só vemos uma minúscula parte do espectro, ok? E o resto para nós é tudo invisível. E só conseguimos ver os fotões, ou só conseguimos ter noção, o nosso sistema só detecta os fotões que estão dentro deste comprimento de onda. Os outros, ele detecta, quer dizer, ele não detecta, pode causar danos, como vimos no ultravioleta. Mas nós não, quando nos manda o ultravioleta que é invisível, nós não conseguimos perceber, mas mais tarde provavelmente vamos sofrer os efeitos de estar a olhar para ele. A radiação infravermelha, comprimentos de ondas compreendidos entre os 760 nanómetros e 1 milímetro, contribui para o aspecto térmico. E temos aqui 3 níveis, como no ultravioleta, de infravermelhos: IVA, IVB e IVC, com o comprimento de onda a vir a aumentar até ao C. Em geral, os mecanismos geradores de radiação óptica são os seguintes: excitação térmica, descarga de um gás, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação, ou mais conhecido por laser. Ok? Não é laser, é laser. Portanto, os efeitos biológicos da radiação visível infravermelha. Fontes intensas de luz e de infravermelhos apresentam pelo menos 5 riscos distintos para os olhos e para a pele. Lesões térmicas da retina, que podem ocorrer entre os 400 e 1400 nanómetros. Lasers ou uma exposição nuclear. Né? Vocês, quando veem aqueles vídeos no YouTube de uma explosão nuclear que se faziam antigamente, quando se estava a tentar perceber o que era aquilo, veem que os militares todos metem uns óculos, exatamente por causa deste tipo de radiação que pode ferir. As lesões fotoquímicas da retina, principalmente associadas à luz azul de 400 a 550 nanómetros, luz violeta e azul. Riscos de lesões térmicas do cristalino devido à proximidade de radiação infravermelha associada a comprimentos de onda de cerca de 800 a 300 nanómetros, nomeadamente as cataratas caloríficas de origem industrial, trabalhadores do vidro e do aço. Essa malta está sempre em constante contacto com radiação infravermelha e visível. E aquilo tem calor e também pode provocar problemas a nível tanto dos olhos,
como da pele. As lesões térmicas da córnea e da conjuntiva, comprimentos de ondas aproximadamente de 1400 nanómetros a 1 milímetro, e lesões térmicas da pele. A luz solar, as fontes artificiais, soldagem e corte de indústrias metalúrgicas e fundições, já tínhamos visto há bocado, exposições dos trabalhadores está geralmente em comprido entre 0,5 e 1,2 kW por metro quadrado. Lâmpadas de infravermelhos, UVA, tratamento térmico, secagem de pinturas, tratamentos médicos da calor e iluminação em geral não é suficientemente intensa para ser perigosa, ok? Pelo menos esta que nós usamos normalmente, porque já vi que naqueles vídeos em que aqueles gajos têm aquelas lanternas de LEDs que aquilo quase que ilumina uma cidade, pronto, se vocês olharem diretamente para isso, podem ter problemas. Em geral, os IV não provocam ionização nem ruptura das ligações químicas, porque a energia das partículas, inferior a cerca de 1,6 eV, é demasiado fraca para o conseguir. Portanto, radiação ionizante não está nos infravermelhos. O olho está bem adaptado para uma reação de defesa que limita a sua duração de exposição a uma fração de segundo. O que é que isto quer dizer? Que significa que nós temos uma proteção natural no olho, que é quando aponta uma luz para mim, se eu vir que a luz é muito intensa, eu tenho uma reação para fechar o olho ou para virar a cara. Pronto. E essa reação, em média, é de 1/4 de segundo, é 0,25 segundos. Em algumas pessoas pode ser mais rápido, em outras pessoas pode ser mais lento, mas em média é 1/4 de segundo. Por isso, se a radiação que nos apontarem para nós, se for prejudicial e se o tempo de exposição dela até ser prejudicial for superior a 0,25 segundos, significa que a nossa proteção natural pode ser suficiente para não causar lesão. Ou seja, como eu recebo uma radiação, essa radiação, para causar dano, eu tenho que estar com um tempo de exposição, por exemplo, meio segundo, mas quando ela é enviada para o meu olho, eu tenho 1/4 de segundo de reação e fecho o olho. E, portanto, não é suficiente para causar problemas. Agora, se for ao contrário, se é emitida uma radiação diretamente no meu olho e se o tempo de exposição suficiente para causar dano for inferior a 0,25, então aí a minha defesa natural já não é suficiente para evitar os danos e tenho que usar uma proteção. De qualquer das maneiras, sendo ou não rápido, é melhor usar sempre proteção, não vale de apetecê-las. Os EVA afetam essencialmente a retina devido à transparência do meio ocular. Para comprimentos de onda crescentes a partir de cerca de 1 micrômetro, a absorção da radiação pelos tecidos oculares aumenta. E, portanto, a partir de 1,9 micrômetros, a córnea é a córnea que absorve a totalidade da radiação. Os IV não penetram muito na pele, muito profundamente. Para grandes comprimentos de onda, uma forte exposição pode provocar um aquecimento local intenso e queimaduras. Pronto, isto é aquilo que acontece quando vocês estão perto de algo que está quente e podem se queimar. Porquê? E normalmente queima logo à superfície e não vai queimar muito lá dentro. Por isso é que temos as queimaduras primeiro, segundo e terceiro grau e através deste grau é que vemos a profundidade a que chegou a queimadura. E portanto temos aqui a comparação entre os três tipos de radiações, ultravioleta, visível e infravermelho, e a sua capacidade de penetração de acordo com o tipo. O visível é onde vai mais abaixo, o infravermelho também vem um bocadinho, mas depois o IRC, o infravermelho C, já não vem tanto, ok? E portanto, ficamos por aqui no que toca a infravermelhos, ultravioletas e visível. Vamos falar agora dos lasers. O laser é um dispositivo que produz uma radiação eletromagnética coerente no espectro óptico, indo do ultravioleta ao infravermelho. O que é que isto significa de coerente? Como vocês sabem, a onda vem assim, certo? Pronto. Esta luz que está aqui e que está em vossas casas e que está emitido o ecrã, etc. O que é que isso significa? Significa que os comprimentos de onda estão todos baralhados. Tem mais um assim, outro assim, outro assim, outro assim, pronto, e depois assim, pronto. Está tudo misturado. Ou seja, vocês não conseguem perceber que cores é que isto está a ser emitido, porque elas estão todas misturadas, estão a emitir todo o tipo das cores, por isso é que é uma luz branca. Então os comprimentos de onda estão a ir todos em fases diferentes, um começa aqui, outro começa aqui, outro começa aqui, estão a perceber, pronto. As ondas não estão completamente
sobrepostas e os comprimentos e as frequências não são todas iguais. Quando nós estamos a falar de um laser, reparem que quando vocês têm um laser, vocês se calhar já brincaram com laser, já viram um laser, vocês ligam um laser e aquilo aponta e a luz sai do laser e vai certinha para aquele ponto. Não dispersa, não vai para mais lado nenhum, vai certinho. Se vocês tentarem fazer isso com uma lanterna, isso não acontece. Vocês abrem a lanterna e o que é que acontece? Vocês ligam a lanterna e a luz vai mais para um sítio, mas também vai para o outro lado. Há difusão da luz, né? Ela vai para os lados. E no laser não. No laser vocês clicam o laser e aquilo vai direitinho para ali, não vai para mais lado nenhum. E isso é que se chama coerência, porque a luz, o emissor do laser, é feito de tal maneira que vai criar só um comprimento de onda, por isso é que o laser só tem uma cor, e esse comprimento de onda e essa onda e a quantidade de fotões que sai do laser vai toda juntinha e só vai bater num ponto. E portanto, por isso é que vocês têm vários níveis de laser. Quanto mais fotões tiverem naquele pontinho a sair, maior é a intensidade do laser. Quanto menor, menor é a intensidade do laser. Mas o facto do laser só ter uma cor significa que há uma coerência e a onda sai toda certinha. Então, o laser é um dispositivo que, e já li isto, e agora, a palavra laser corresponde à sigla inglesa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ok? E é daqui que vem o acrónimo, ou a palavra laser, que na verdade é um acrónimo. Então, todos os lasers possuem 3 elementos de base, um meio ativo, sólido, gás ou líquido, que determina o comprimento de onda, os comprimentos de onda de saída possíveis, normalmente é só um, ou ali uma gama muito curta de comprimentos de onda, uma fonte de energia elétrica, lâmpada de bombeamento ou reação química, e uma cavidade ressonante ou um acoplador de saída, geralmente são espelhos. Pronto. Não vamos entrar sobre, tecnicamente, como é que é criado o comprimento de onda dentro do laser, é só para vocês perceberem que existem componentes dentro do laser que são específicas para criar aquela luz certinha e da mesma cor. As normas de segurança atualmente em vigor no mundo dividem os aparelhos de laser em 4 grandes categorias, numeradas de 1 a 4. Lasers de classe 1 não emitem radiação perigosa e, portanto, não constituem um risco para a saúde. Classe 2 agrupa os lasers de luz visível de potência muito fraca que não seriam perigosos mesmo se a totalidade do feixe penetrasse no olho e estivesse concentrado na retina. Os lasers de classe 2 têm uma potência máxima de saída de 1 mW. Estes lasers de classe 2 são os lasers que normalmente são usados nas aulas pelo professor. Quando ele aponta para o quadro, para apontar para a tela, para os slides, isso. Esses lasers normalmente são de classe 2. E, portanto, se por acaso o professor apontar para vocês e vos passar no olho, não há perigo, porque é um laser de classe 2 e a potência que ele tem não é suficiente para vos causar uma lesão nos olhos, ok? Portanto, se isso acontecer, não entrem em pânico. Pode ficar uma impressão, pode dar aquele momento quando há uma luz intensa e não vemos as coisas durante o momento, mas aquilo acaba por passar e não causa dano. O mesmo já não podemos falar do classe 3 e classe 4. Classe 3 são perigosos para os olhos e alguns destes lasers de classe 3 estão à venda em alguns sites e qualquer pessoa pode adquiri-los e são perigosos, nomeadamente se forem crianças a adquirir ou jovens ou malta assim que não percebe muito bem o que é que está a fazer. Se os adquirirem e apontarem para os olhos de alguém, isto pode criar problemas, nomeadamente cegueira, em último caso, e portanto é preciso ter cuidado. E portanto, estes lasers, a reação de defesa, lá está, aqueles 0,25 segundos não são suficientes para evitar a lesão. Se eu apontar isto para o olho de alguém, a pessoa vai desviar, mas o tempo que ela demora a desviar, comparado com o tempo que aquela radiação demora a provocar uma lesão, é maior. Ou seja, o tempo de reação é maior. Então, não é suficiente o tempo de reação para proteção. Tem que estar com os óculos ou então não aponta para a cara. Pronto. A classe 3 compreende muitos dos lasers de pesquisa e telémetros militares a laser. São aquelas... Há umas máquinas, né, militares que conseguem guiar os mísseis através de laser ou fazer telemetria, ou seja, calcular distâncias, etc. Os lasers da classe 4 podem apresentar um risco de incêndio, lesões cutâneas ou de reflexão difusa. Difusa que significa que o laser bate num objeto e reflete. São lasers cirúrgicos e lasers cuja potência média de saída ultrapassa os 0,5 watts. Pronto. Há uns tempos saiu uma imagem, uma notícia que o exército inglês, se não estou enganado, criou um laser que destrói mísseis. Pronto. E aquilo deve ter uma potência brutal.
Pronto, estamos a chegar já quase ao nível de ficção científica, a Guerra das Estrelas. Unidades. Unidades da radiação não ionizante, e da radiação em geral também. A potência absorvida, SAR, mede uma taxa de absorção de energia do corpo humano quando este é exposto a uma radiação eletromagnética. Isto significa que quando eu absorvo, o nosso corpo absorve a energia eletromagnética, seja ela ionizante ou não. E então existe esta unidade que é watts por quilograma, ou seja, a quantidade de energia em watts que eu vou absorver por quilograma. E depois temos a densidade de potência, que é a quantidade de potência que existe numa determinada área. É a quantidade de potência ou taxa de energia transferida por unidade de volume. Ok? E, portanto, neste caso, volume aqui é o cubo. Enganei. E portanto, vamos ter aqui uma potência, uma densidade de potência, ou seja, num volume vamos ter muita potência ou pouca potência, pronto, e isto vai interferir na maneira como nós lidamos com a radiação e pode ter consequências para o corpo. Aqui temos alguns limites. Frequência, várias frequências, exposição pública, ou seja, eu tenho aqui este limite, um campo elétrico, exposição ocupacional. Há sempre dois limites, que é a pública, que é para pessoas normais, comuns, e temos a exposição ocupacional, que tem a ver com as pessoas que trabalham profissionalmente e que têm que estar em ambientes de radiação. Os limites para elas normalmente são diferentes que para as pessoas ditas normais. Eu não sei se isto faz muito sentido, mas pronto, é assim que a lei está feita, é o que é. E, portanto, quando estamos a falar de campos magnéticos, esta exposição é 5 vezes maior para quem trabalha. No que toca a campos elétricos, é 2 vezes maior. No que toca a radiações, a exposição para a potência e densidade de potência é quase 5 vezes maior, mais ou menos. E no que toca a este tipo de frequências, também é 5 vezes maior, 9 vezes 5, 45. Okay? E, portanto, quando estamos a falar de frequências de micro-ondas, nesta densidade, temos 10 e eu na altura não encontrei nenhuma referência para a exposição ocupacional e, portanto, temos esta quantidade, watts por metro quadrado. Aqui estamos a falar em microteslas, aqui estamos a falar em volts por metro. Pronto. E isto é para vocês perceberem que existem sempre dois limites, para quem é entre aspas, normal e para quem trabalha em ambientes com radiação, ou quem é profissional, trabalha nestes ambientes a nível profissional. Os limites de exposição à radiação de telemóvel são diferentes de país para país. Eu fui buscar estas referências e isto data do início deste século. Eu acho que, entretanto, houve aí algumas tentativas de mudar estes limites, porque normalmente na União Europeia há uns limites para a União Europeia toda e depois cada país pode definir outros limites se forem inferiores àqueles que a União Europeia decretou. Em Portugal, os limites que nós temos são exatamente aqueles que a União Europeia decretou, mas, por exemplo, na Suécia, o limite para campos magnéticos é 500 vezes mais pequeno do que aquilo que a União Europeia decretou. Pronto, eles, se calhar, sabem de alguma coisa que nós não sabemos. Não sei. Não é à toa que se fazem estes limites. Não chegou aqui um gajo e disse: está aqui 100, então vamos pôr 0,2. Apetece-me. Não. Isto é estudado, isto é verificado e normalmente estas decisões são tomadas de acordo com a investigação científica. Okay? Investigação científica que à partida deve ser independente e eu nesta não meto as mãos no fogo. Normalmente nestas investigações, não sei. Pronto, mas isto é a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com a matéria. A diferença entre a Europa e os Estados Unidos também existe, e reparem, os campos magnéticos na Europa e os Estados Unidos também é diferente, e portanto vocês vão andar de país para país e vão ter limites diferentes, leis diferentes no que toca à radiação, não há uma uniformidade pelo planeta todo. Ok? Qual é o problema? É que, para além destes limites oficiais, existem muitos estudos que mostram que existe perigo para a saúde pública com valores muito abaixo dos previstos. Pronto, e é esta a parte que eu vos queria dizer no início da aula, que é isto. Há duas fações no que toca à radiação não ionizante. Há a fação oficial, vamos dizer assim, a Organização Mundial de Saúde e todas essas instituições todas que mandam, que dizem tudo bem, sem stress, até hoje não há investigação que demonstre os perigos, que há perigos na radiação ionizante, mas depois há um outro grupo de pessoas
normalmente pessoas que trabalham nesta área e que estudam isto e que dizem não, há perigos e eles têm que ser melhor estudados, porque na verdade toda a investigação que há sobre isto, a sério, foi feita nos anos 70, 80 e 90. E na altura ainda não havia a tecnologia que há hoje. Pronto. E eles na altura já detectaram alguns efeitos não muito bons da radiação, principalmente nos seres vivos. E portanto, para os seres vivos existe alguma controvérsia em relação aos efeitos adversos. Oficialmente o único efeito adverso é o aquecimento de tecidos nas crianças, e nas crianças a probabilidade de leucemia aumenta. Portanto, crianças, telemóveis em contato com muitas radiações, a probabilidade de leucemia aumenta. Pronto. Isto é o que é oficialmente aceito pela OMS. Os estudos não oficiais mostram que o efeito dos micro-ondas podem ter consequências mais graves, como por exemplo, quebras na cadeia de DNA, alteração de potenciais de ação, doenças mentais degenerativas, depressão e asma. Eu na descrição do vídeo vou colocar o site onde vocês podem lá ver toda esta informação sobre possíveis efeitos adversos das radiações não ionizantes e vocês podem ver quais são os estudos que foram feitos nomeadamente para isto. Pronto, eu coloquei aqui isto não a dizer reparem isto é perigoso, mas para vos mostrar que não existe só um lado da moeda, existem dois e que honestamente existe esta parte que diz que na verdade as radiações não ionizantes não são tão assim inócuas como nos querem fazer crer. Na verdade, eu não consigo julgar, não sei se isto é verdade, se não é. O que é certo é que os estudos foram feitos e deram estes resultados. Pronto, deixo para vocês avaliarem, façam aquilo que vocês quiserem. Vejam os estudos, vejam o site e depois digam o que vocês quiserem aqui nos comentários se quiserem. E portanto, nós temos aqui uma imagem que mostra a radiação a atravessar a cabeça de uma pessoa em diferentes idades, criança com 10 anos e adultos, e reparem que isto é com um telemóvel, e reparem que a radiação, uma criança de 5 anos, o telemóvel passa completamente o cérebro de um lado ao outro, aos 10 anos ainda vai bastante longe, no adulto fica por aqui, mas não interessa, está lá na mesma, ela afeta. E portanto, qual é o momento de pico de radiação que o vosso telemóvel tem? Normalmente é quando vocês estão a fazer uma chamada ou a receber. Ok? É quando vocês estão a fazer a chamada e fazem assim. Eu sei que hoje em dia a geração mais nova utiliza o telemóvel e quase nunca o apoia aqui, está sempre a falar assim. Pronto. E isso é o melhor que vocês têm a fazer, porque encostar muito o telemóvel à cabeça não é uma boa ideia em termos de radiação não ionizante. Apesar de que, pronto, toda a gente faz isso. O melhor até vocês darem mãos livres ou em alta voz ou estarem com os fones e falar. Se bem que, reparem, os vossos fones provavelmente são sem fios. Como é que aquilo funciona? Radiação não ionizante. Atenção. Portanto, os estudos controversos, vocês têm aqui a referência, o que é que os estudos deles sugeriram e as potências que eles utilizaram para perceber os efeitos que tiveram aqui. E portanto, deixo isto aqui. Estes estudos estão no site em que eu vos vou colocar aqui na bio não, na descrição do vídeo e portanto depois deixo ao vosso critério vocês quererem investigar ou não e perceber um bocadinho mais sobre isso, ok? Obrigado por terem assistido a esta aula, já sabem, cliquem no sininho, subscrevam, façam like e vemo-nos na próxima aula, ok? Obrigado e até à próxima.